Grande amigo Newton. Pontual, horário em É, inglês. Bom dia, é boa isso noite. aí. A gente tem que dar exemplo, né? Horário em inglês. É isso mesmo. Meu querido, primeiramente eu quero te agradecer mais uma vez por nos dar esse prazer de aceitar o convite para esse bate-papo. E para a gente ganhar tempo, hoje eu quero explorar o seu lado gestor, e em especial o gestor público. Então a gente Perfeito. vai falar um pouquinho, em especial quero que você nos fale um pouquinho sobre o nosso brioso, majestoso Porto de Ilhéus em especial. E aí, no desenrolar do papo, a gente pode avançar pelos esses projetos que você tem, que eu já vi nas suas redes sociais, né? Sobre a Ola Norte, a sua visão, como sempre, de empreendedor. E a gente vai, aos poucos, aprendendo com você, que é um cara que está sempre na frente do seu tempo. Fale um Obrigado. pouquinho do nosso brioso Porto, que Então, sim, desculpa. assim, quando fundou, foi a fundação, sim, como iniciou. É importante os amigos que nos acompanham saber um pouquinho da história e depois você vai falar um pouquinho sobre a sua participação como gestor nesse porto. Perfeito, perfeito. Primeiro, boa noite, Jefferson. Boa noite. Muito obrigado aí pela oportunidade de poder estar falando novamente. Eu acho que vou começar a cobrar cachê de você, porque você está me explorando muito. Então, vamos combinar esse cachê aí, viu? Mas que bom que a gente tem a oportunidade de passar para as pessoas o conhecimento. Porque É, uma grande ignorância, Jefferson, de alguns seres humanos é guardar para si o conhecimento. Isso é egoísmo, isso é ignorância. O conhecimento tem que ser transferido, tem que passar para os demais, porque aí verdade, você aperfeiçoa o que o outro já sabe, melhora e cria aquela situação de estar sempre evoluindo, né? Em primeiro lugar. verdade. Mas então, falando do Porto de Ilhéus, eu queria também alertar para uma dívida histórica que o Porto de Ilhéus tem com a comunidade do São Miguel e São Domingos, Jefferson. Sim, Não sei se sim. você sabe, esse Porto de Ilhéus é um dos maiores vetores de desenvolvimento que uma cidade, que um estado, que um país pode ter, é um porto, porque o porto é o meio de transporte mais barato que existe no mundo, que é o transporte marítimo, é o meio de transporte mais barato do mundo, torna você competitivo no mercado, a sua mercadoria, você ter um porto, e Ilhéus tem um porto, teve essa honra de ter um porto, justamente pelos aqueles abnegados, aqueles lutadores, aqueles guerreiros que eram os nossos antepassados, a turma que viveu Sim, na década de 10, de 20, de 30, de 40 e por aí vai, de 50, de 60, essas pessoas que transformaram essa realidade, transformaram um sonho em realidade, que é ter um porto. E esse porto é o primeiro porto e o único porto mar aberto do Brasil. Do Brasil. É dentro do mar, entrando para o mar. Porque um pô, porto legal. A informação que eu não sabia. foi invadir o mar. É porque normalmente o porto é feito numa baía, num rio, Sim, né? E esse porto, nós invadimos o mar. Mas vamos voltar à dívida, que a sim. união, que esse os portos do Brasil da Codeba, no caso da Bahia é Codeba, Porto de Aratu, o Porto de Ilhéus e o Porto de Salvador é da Codeba. A Codeba é um órgão do Ministério do Transporte, é do governo federal. Então, o governo federal, não estou falando do atual, estou falando do governo federal, do governo do Sim, Brasil, tem uma dívida histórica que precisa ser reparada com a população do São Miguel e São Domingos. Porque quando nós invadimos verdade. o mar, quando a gente aterrou o mar, nós quebramos as correntes marinhas, que faz aquela transposição de areia de acordo com a estação do ano. Leva e traz. Quando nós Sim, construímos o sim. mar, foi quebrada a corrente marinha, portanto, fez uma erosão, foi erodiu. Tá aí minha filha, a Ana, está entrando aí para ver a gente. Tá Um aí, abraço para a galera aí que entrou aí. Ana, tá aí a professora Enilda, nossa pré-candidata vereadora, passou aí também. Nossa querida professora, né? Deixa eu Isso, só citar esse pessoal aqui que entrou aqui, uma galera massa. Nossa fala querida aí. Claudinha, uma amiga, muito querida. Entrou aí um rapaz que você conhece bem, tal de Matheus. Você conhece o tal de Matheus? Ave Maria, meu herdeiro. Jones, um grande querido amigo Jones, Joelson. Joelson está lá de Salvador nos olhando daqui. Tá A gente certo. vai citando aos poucos a galera. Mas Tá vamos ótimo. voltar a você. Então vamos voltar essa dívida, porque quando você constrói, você invadiu o mar, você quebrou essa corrente natural, então erodiu lá no São Miguel e São Domingo, a erosão foi pesada e continua, você percebe lá
que está continuando Sim. lá, a erosão. E aqui, na Avenida Soares Lopes, houve um assoreamento. Portanto, você veja, como você vê as fotos antigas, a maré vinha cá na Avenida Soares Lopes, cá na orla, no passeio da Avenida Soares Lopes, e olha a distância que se está. Então, essa dívida, pessoal, precisa ser cobrada, o governo municipal precisa participar disso, o governo estadual precisa participar disso, cobrar da União um reparo definitivo ao povo que mora. Está aí nosso radialista querido aí, Robertinho Scarpita. Obrigado, amigo, por estar com a gente, prestigiando a gente. Verdade. Grande Robertinho, fera. Obrigado, Robertinho. Breve vamos nos ver, né, Robertinho? Breve. Então, Eu sou ouvinte dele, viu? Todo dia tô lá colado de manhã. Então, esse reparo tem que ser feito de imediato, porque famílias já foram embora, pessoas já morreram. Eu vi o desespero, eu já morei na Barra de Itaí, frequentava muito ali o São Miguel e São Domingo, e eu vi o desespero daquele povo lá, maré subindo, destruindo o único patrimônio que tinha, a maré levando, e o poder público não tomou as soluções. Então, eu acho que isso é uma coisa que nós temos aqui que destacar antes de falar do Porto. Com relação ao Porto, Jefferson, em 1920, Lene está aí, Lene, minha querida Lene, em 1920... Um abraço, Lene. Nós precisávamos de uma estrutura para a exportação de cacau. E foi construído, então, um porto em 1920, lá onde antigamente, você sabe, o porto antigo, lá na fora do Rio Cachoeira, aqui na Baía do Pontal, foi feito o antigo porto em 1920. E com a crescente produção e tal, o aumento dos navios cada vez maiores, foi necessário um porto pujante, um porto maior, um porto já moderno, um porto que pudesse ter capacidade de atracar navios de maior porte. E aí, na época, os nossos dirigentes, foi uma discussão muito forte. Ilhéus, essa região nossa, tinha ainda uma ascensão muito forte com o governo central, né? Afinal de contas, Sim. A gente que produzia aqui, a gente que pagava a folha do Estado, aqui se produzia, a região se produzia, cada um fala o número, mas dizem que chegou a 70% da receita do Estado vinha aqui da região cacaueira. Então, nós tínhamos um poder muito forte. Daí, então, nós conseguimos que fosse aprovada a construção desse porto, o Porto de Malhado, Porto Nacional de Ilhéus, é o Porto de Malhado, que começou a obra no final da década de 50, em 59, por aí, começaram as obras, e foi inaugurado em 70, 71. Levaram 10 anos. Inclusive, você sabe, indo ali para Sambaituba, aquela pedreira que tem ali logo no início de Sambaituba, transportava pedra através de trem. Se transportava pedra para se jogar ali no Porto de Malhado. Então, foi uma obra longa e que trouxe inúmeros benefícios econômicos, sociais e tudo mais, desenvolvimento para toda a região cacaueira. Não foi só Ilhéus, porque, afinal de contas, toda a produção da região cacaueira, nós já chegamos, em 1986, a 6 milhões e 600 mil sacas. O Brasil já foi o primeiro colocado no mundo, 420 mil toneladas de cacau. Então, nessa época, em 1986, a gente tinha um excedente de produção absurdo e era necessário se exportar. Se exportava para o mundo todo, desde o principal consumidor dos Estados Unidos, mas também ia para vários países europeus e para a Ásia, em especial o Japão. Tudo saindo daqui do Porto de Ilhéus. E quando o navio vai para lá, às vezes traz carga também. Além da exportação do cacau, que sempre foi o nosso principal produto, nós já exportamos por aí níquel, já exportamos, agora está exportando nesse momento eucalipto, já exportamos boi vivo para a Arábia, já exportamos minério, já exportamos manganês, já exportamos soja, farelo de soja. Então tem uma série, o porto não é só cacau, as pessoas pensam que o porto é só cacau. E muita gente pensa isso, né? E não é. E são milhares de empregos que são ofertados, que são necessários direto, mas tem muitos outros indiretos. Porque a sua mercadoria... Olha, eu falo sempre, Jefferson, produzir, a gente sabe como produzir, porque os meios de comunicação, a literatura te ensina como você produzir com qualidade, com custo menor. Mas tem uma parte que você não tem como resolver, que é a questão da logística. O que faz a diferença entre você produzir com qualidade e com produtividade é a logística, porque lá na logística vai todo o seu lucro embora. Como é que você produz? Luísa está no Magalhães soja, e a soja é exportada para a China, por exemplo. Você sai de lá, são 1.300 quilômetros de Luiz Eduardo para Ilhéus, 1.300 quilômetros de caminhão, de carreta, o frete é caríssimo. Então, nesse percurso, como é frete terrestre, você vai embora seu lucro. Aí você tem que ter ferrovia, você tem que ter porto com eficiência no desembarque, no embarque, para que seja feito rápido,
Para você ter ideia, um navio que fica no porto ali esperando, um Sim, navio, sim. custa por dia, custa de 15 a 30 mil dólares. É o custo que o cliente tem que pagar o dono do navio, o armador, porque está atrasado. Se atrasar, É vamos lá. sério? Quando você contrata um navio, ele fala assim, olha, você tem uma semana para carregar o seu produto. Se você passar um dia após, você vai pagar de 15 a 30 mil dólares diário para o armador. Então veja que é tudo muito caro. Aquele armazém do porto é muito caro, então tem que ser muito dinâmico. O porto tem que A estar professora estruturado. Enilda deixou aí, ó, uma dica também. Logística é o grande desafio. Tem tudo a ver, né? Com o que a gente está falando aí. Presidente Lula, presidente Lula, presidente Lula começou a FIOL, Ferrovia Oeste-Leste, que são 1.513 quilômetros, que sai lá de Figueirópolis, de Figueirópolis, Tocantins, passa a Bahia toda e chega aqui em Ilhéus, 1.513 quilômetros, e a parte que está sendo feita é essa de Caetité para Ilhéus, que está bastante envolvido, que vai trazer o minério de ferro da Bamin, que são cerca de 20 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, só da Bamin, que vai ser transportado pelo novo porto. Então, Enilda, sem dúvida, se você quiser ser competitivo no mercado internacional, você tem que produzir com boa qualidade e com alta produtividade e também, e sempre, eu acho que até o principal, além disso que eu acabei de dizer, é a questão Sim. da logística. É a questão da logística, que é... Agora, só tirar uma dúvida. O senhor falou aí da ferrovia chegar. Eu já ouvi algumas pessoas defender que a ferrovia venha trazer o minério para o Porto do Malhado. Há possibilidade disso acontecer? Não, Não, né? não há, porque é o seguinte, esse tipo de produto, ele solta fuligem. Você tinha que estocar ele em algum lugar. E aquele estoque daquele produto, mesmo você molhando, acondicionando, tem fuligem. Isso seria um desastre para quem mora naquela região. Esse porto aqui não é para esse tipo de produto. Sim. Não foi construído para isso. O Porto de Ilhéus, ele pode muito bem atender outros produtos que não sejam atendidos por lá. E o principal deles, nós podemos dizer assim, é o turismo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Sim, sim. Aí seria Mas um segundo tempo que eu quero explorar mais seu conhecimento nessa área inicial sobre o porto como transporte de carga, de logística, que eu sei que o senhor tem uma grande experiência e a gente tem que tirar o máximo disso aí. Para eu obrigado. continuar falando. Então, eu vou concluir essa parte de Porto para a gente partir para uma nova etapa. Mas falando do Sim, Porto de Ilhéus, ele foi inaugurado, então, em 1971. Em 77 sim, foi criada a Codeva. E o Porto de Ilhéus foi um dos portos... É o maior porto exportador de cacau do Brasil. É o Porto de Ilhéus, claro. O maior porto sim. exportador de cacau do Brasil. Mas o Porto de Ilhéus foi um instrumento excepcional. Você tem ideia, aquele porto hoje, ele tem um calado. Calado é a profundidade que tem da água. Sim. É o calado. O padrão que está nele é 10 metros de profundidade, 10 metros. E até pouco tempo atrás, ele só tinha 8,5 metros, porque o assoreamento, a areia que cai no mar, vai caindo na bacia de manobra e no canal, vai aterrando, precisa fazer dragagem. O que é dragagem? Vem um navio monstro que tira a areia do fundo do mar e joga em outro canto. Então, isso é dragagem. Você tem ideia, para dragar de 8,3 metros, que estava recentemente, para 11,5 metros, e o custo é de 90 milhões de reais. Aquele porto custa... Se fosse construir hoje, é próximo a R$1 bilhão aquele porto. Vejam o que nós temos ali de valor. Oi, Gilson entrou aí, ó, um abraço para Gilson, grande querido amigo. Gilson e Robenilton também, Robenilton, grande querido. Só tem estrela, só gente boa. Então, nós não podemos... Gilson faz um bom trabalho. Lógico, sim. Nós não podemos abrir mão de um instrumento desse. Não podemos. Qualquer cidade do mundo. Ilhéus é uma terra abençoada por Deus. Abençoada. Nós temos porto, nós temos aeroporto, nós temos boas estradas, nós temos água, nós temos energia e o especial de tudo. Nós temos cérebro. O Wender deu uma provocação aí, ó. Wender. Quem? Tá vendo aí? Wender. Então, o ideal seria ter os dois portos, um para atender o turismo e outro para as cargas. O Wendel é um amigo que eu tenho em Bicaraí, é uma pessoa extremamente inteligente, morou muitos anos nos Estados Unidos. Ele fez a pergunta. Eu estou vendo aí a pergunta. Eu estou falando sobre ele, que eu gosto muito dele, é uma pessoa que tem uma mente aberta, fala vários idiomas, é um amigo do... Bom, Wendel, isso não é possível. Isso não é possível, porque o turismo, ele acontece em determinado período do ano. Então, por exemplo, aqui em Ilhéus acontece de outubro,
finalzinho de outubro, novembro, até março, abril. Aí o que você faz com o resto do porto? Você tem que manter. Você tem custos. Os custos não são baratos, são custos altos. Ele pode sim trabalhar consociado com o turismo, mas com produtos limpos, produtos cleans. Carne, container de carne, pode trabalhar com sapatos, pode trabalhar com roupa que produz aqui na região, pode trabalhar com celulose, que a celulose sai aqui da Bahia, do extremo sul, e vai de navio para o Porto Céu, Espírito Santo, pode usar o nosso porto aqui, e o trajeto que ele cumpre é metade do espaço em milhas que o Porto Céu faz, que a Bahia Sul Celulose faz, para Porto Céu, Espírito Santo, o trajeto para Ilhéus é metade, Então, nós precisamos vender o Porto de Ilhéus, entre aspas, o serviço, para a Bahia Sul Celulose e para a Suzano, para que use o Porto de Ilhéus para exportar, porque é uma carga clean, é celulose, é papel. Então, isso não tem nenhum problema, não vai trazer nenhum malefício à região, à população no entorno. Então, nós estamos falando de celulose, estamos falando de carne em container, carne frigorificada, estamos falando de sapato, estamos falando de roupa. Então, tem vários produtos que nós podemos fazer para o Porto de Ilhéus também, além do turismo. O Wender voltou a provocar. Seria um sonho essa estrutura em Ilhéus. É possível? Do turismo? Vamos Não, pular. ele disse assim, ó. Ele disse que seria um sonho essa estrutura em Ilhéus, essa que você falou aí. É possível? Não só é possível, como não tem mais volta. Tem que acontecer. Porque não se inicia uma obra, não se constrói uma ferrovia se não tiver na outra ponta um porto. Então, a ferrovia já tem 75%, 80% pronta de Caetité para Ilhéus, já está pronta. O governo federal, eu não ia falar sobre isso, mas já que você cutucou, eu vou só fazer um adendozinho. Porque isso aí, esse assunto do Porto Sul, Sim. do Complexo Porto, exige só uma live da gente aqui. Então, em outubro, agora o governo federal deve fazer licitação com a conclusão da obra e início das obras do Porto em Ilhéus. Do novo porto, do Porto Sul. Mas concluindo, voltando ao Porto de Ilhéus, que é o que nos interessa aqui agora, precisa fazer alguns investimentos de imediato para modernizar o porto. Inclusive, quando você falar do turismo, eu vou falar desse assunto, não vou falar agora, que você vai tocar nesse assunto. Precisa dar uma modernizada no equipamento e aprofundar o calado em torno de 12 metros, para aí sim virar um porto competitivo a nível internacional. Os trabalhadores. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos benefícios para os trabalhadores que trabalham diretamente ou indiretamente com as cargas do Porto do Malhado. Eles acabam sendo importantes em toda a cadeia produtiva da cidade, né, em toda a economia. Eu falo isso porque eu tenho muitos amigos que são trabalhadores diretamente ou indiretamente do Porto. O que pode ser feito para que melhore a qualidade de vida deles como trabalhador e a situação, com equipamento, com infraestrutura? Você, como um gestor que já pode nos falar um pouquinho sobre. Sim. Veja, eu sempre, Jefferson, isso não é demagogia. Quem me conhece, eu já trabalhei em multinacional, fui gerente administrativo financeiro, já tive quase 2.000 pessoas subordinadas à minha área. Não existe em nenhuma empresa no mundo equipamento mais importante e insubstituível do que o homem. A máquina substitui o homem. Não, a máquina substitui algumas atividades repetitivas que o homem faz. Então, é o instrumento mais caro que existe num ambiente de trabalho, é o ser humano, porque ele é treinado, capacitado, e ele raciocina e toma decisões rapidamente que a máquina não tomaria para resolver algumas questões graves. Então, é claro que a avaliação, a remuneração não é na mesma proporção, não é. Então, voltando ao Porto, existe lei federal que não pode trabalhar no Porto quem não seja credenciado num órgão que chama órgão gestor de mão de obra, que é um órgão que é determinado por lei, que só esse órgão pode contratar aquelas pessoas que já são sindicalizadas no órgão, são pessoas que já estão lá para trabalhar. Só eles podem trabalhar dentro. Por exemplo, se eu quiser contratar você para você trabalhar dentro do porto, na minha carga, não pode acontecer isso. Quem vai carregar, descarregar e carregar novamente são as pessoas que trabalham dentro do órgão, né? Então, isso é uma lei federal. Agora, a preocupação que tem que ter maior, como você perguntou aí, primeiro é com a segurança do trabalhador. Primeiro é a segurança do trabalhador. Não pode. Você viu outro dia que um trator
a cinta estourou e caiu no porão do navio. Se tem Por isso que eu fiz a provocação, porque imagine a situação que o trabalhador, de uma forma perigosa, né, para ele. É um lugar bélico, ali é um lugar perigoso, Porto. Sempre é um lugar perigoso. Então, o que tem que ser preservado é a segurança do trabalhador. E como é que você faz isso? Com equipamentos modernos, equipamentos já testados e principalmente com o treinamento do trabalhador. O trabalhador tem que estar ali consciente das atividades dele, onde ele pode ir e onde ele não pode ir. Ele não pode ir. Tem lugares que ele não pode ir. Então, é por causa da estrutura que está funcionando no entorno. Agora, o principal, como você acabou de dizer, vou repetir, é a questão de segurança e treinamento do trabalhador e melhorar a remuneração também do trabalhador. Veja só, a gente acompanha de longe, né? Que não convive lá dentro do porto. Para o trabalhador em especial, eu queria focar um pouquinho disso porque eu acho que é fundamental, né? O trabalhador, ele tem lá dentro do porto acesso a áreas no momento de descanso, ele tem uma área de lazer, uma área de proteção. Como é que é isso, essa estrutura interna? Eu pergunto porque a gente que está fora não conhece, né? Sim, sim. Inclusive, eu queria agradecer aí ao nosso presidente, Ednei Mendonça. Ednei Mendonça entrou aí. Um abraço. Também entrou outro presidente aí, ó. O presidente da Câmara entrou aí também, ó. Falou em presidente, entrou outro presidente. César Porto, muito obrigado por você um abraço. Estar conosco. Somos seu fã. Uma pena que você não está no quadro do PT, mas quem sabe no futuro. Você está bem aparado lá no PSB, que é aliado nosso, é amigo nosso. Aliado histórico. É aliado histórico do PT no Brasil. Já construímos muitas coisas juntas, mas você é um cara especial. Gosto de você. Querido amigo, nós gostamos, também gosto. Doutor Zé Carlos Ribeiro. Ave Maria, figura massa. É o carioca mais baiano que nós temos aqui em Ilhéus. Irmão, meu irmão, brother, doutor Zé Carlos. Valdívio Reis, menino bom, menino novo, tá aí com a gente também aí, sempre acompanhando a gente, filho do nosso companheiro José Maria e Ana, que é nossa diretora do fórum, tá com a gente também. Obrigado. Veja que você tem aí um grupo aí bastante crítico no que nós estamos conversando aqui. Isso é bom, isso é importante. No Porto, dentro do Porto, não tem isso, não tem. Agora, cá no Ogmo tem uma área ali que é utilizada para descanso, porque eles trabalham, o trabalhador é em turno, né? Acabou o turno, vai embora, vem outro turno, é turno. Então, não tem lá dentro do Porto, não existe área que você possa se deitar, descansar e tal. Não tem. A área lá é para operação, ficar fora assim. Eu tinha um plano, quando eu estava lá na gestão do Porto, você sabe, eu dirigi o Porto de Ilhéus, e nós tínhamos um plano, até apresentamos isso na Câmara de Vereadores de Ilhéus, conseguimos uma coisa inédita nós conseguimos. Geraldo Simões, ex-prefeito de Itabuna, deputado federal, líder nosso aqui na região, conseguiu uma aprovação do Conselho da Administração da Codeba, que na época era Ministério do Transporte, Ministério da Economia e Governo do Estado da Bahia. Nós conseguimos fazer uma permuta da área ali da concha acústica, que a área da concha acústica não é da prefeitura, a construção é da prefeitura, o solo é da União, a parte do fundo já está registrada em nome do Porto, são 42 mil metros, e a concha acústica são 14 mil metros. Está com aquele benefício lá a concha acústica, que é da prefeitura. Então, nós conseguimos uma permuta a custo zero para Ilhéus, o governo federal doando todo o complexo do Porto Antigo, tudo, inclusive onde hoje é o Meira, doando para o município de Ilhéus, tudo. E, em troca, o Ilhéus devolveria a concessão para o Porto. Qual era o meu projeto ali? Inclusive, fiz reuniões com vários arquitetos aqui de Ilhéus para montar um projeto para lá e para o antigo Porto. É transformar a Codeba, onde é a administração da Codeba hoje ali, que está numa praça pública, devolver para o município aquela praça ali, sair dali, e onde é hoje a concha acústica, construir a sede da Codeba, com uma coisa que você vai me perguntar daqui a pouquinho, eu vou ter que antecipar, já que estou falando nisso. O terminal de passageiro marítimo de Ilhéus. Nós precisamos ter um terminal. Você quer perguntar antes que eu fale? Você está muito rápido. Então vamos lá. Eu estou preocupado com o tempo também. Veja só, a fase 2 do nosso papo ia falar de passageiros, e aí envolve turismo, dinâmica. Mas isso é bom, para não ficar engessado. Eu quero voltar um pouquinho na questão de transporte de cargas.
Qual tipo de... Você já falou vários tipos de cargas, mas qual o tipo de cargas que mais poderia ser transportado ali pelo porto? Olha, além dos que eu já disse para você, porque existe uma limitação, porque nós estamos competindo com o Porto de Salvador. Isso não tem É por dúvida. isso que eu estou te perguntando, porque eu sei que tem a problemática, né, com uma turma de Salvador que não quer que venha para cá alguns produtos e isso cria um gargalo para nossa região. Você sabe o que eu fico falando, Jefferson? Quando eu estava no Porto, o assunto em Ilhéus, na minha época, era o Porto de Ilhéus. Porque ali parecia uma caixa preta, não é? A caixa preta. Eu vou lhe contar uma história daqui a pouquinho. Então, não tem caixa preta. Aquilo ali é do povo. E está sendo administrada pelas pessoas que trabalham na União. Aquilo ali é nosso dinheiro, Sim. é patrimônio nosso. Por que eu não posso entrar? Por que eu não posso visitar? Pode sim. Agora, tem um ordenamento, que ali é uma área internacional. É uma área de Olha o segurança que o Wendel falou internacional. aí, ó. Você viu o que o Wendel falou aí? Eu concordo plenamente, viu? Quem falou? O Quem Wendel falou? disse que você está afiado na política. É Então, uma mas aula de olha, economia. eu botei ali, ó, eu deixei entrar ali, eu levei o pessoal da PAI, o menino da PAI. Eu chorei, eu não sou muito de chorar, não. Mas eu Sim, sim. chorei naquele dia, que as crianças nunca viram um navio, aquela grandiosidade. Aí tinha um navio lá ancorado, nós verificamos tudo, questão de segurança, o navio não estava operando, a gente combinou tudo, fizemos lá um lanche para eles, um refrigerante com um sanduíche. Eu acho que para eles diziam a coisa mais bonita que aconteceu na vida deles. Eu, junto com o Socorro Pastor, levamos o pessoal lá. O pessoal de São Miguel e São Domingo, revoltado, com razão, pela situação que vivem lá do outro lado. Foram lá dizendo que ia fazer uma greve, fazer uma confusão, que ia invadir o porto. Eu fui lá conversar com eles. Meu amigo Tarcísio está testemunha. Vocês querem o quê? Eu sei que a gente não pode entrar no porto. Quem disse que não pode entrar no porto? Nós sabemos que não pode. Pode sim. Isso aqui é de você. Vocês querem conhecer o porto? Entra todo mundo. Entrou todo mundo, visitou o porto. Eu expliquei tudo como é que funcionava. Mas você sabe por que isso, né? Hã? Você sabe por que isso? Você sabe por quê, né? Hã? Existia uma coisa que passar perto era proibido, né? Era uma coisa, imagine entrar. Sério? Não existe. Aquilo é do povo, é nosso. É claro que tem que se respeitar algumas regras de segurança, sem dúvida. Mas a gente combina e vai, qual é o problema? E foi uma maravilha. Vinha gente do mundo do Brasil, de várias faculdades, pesquisar aqui no Porto de Ilhéus. Mas então... Claudinha está dizendo aí, ó. Esse merece ganhar, porque tem conhecimento, chega de políticos burros. É verdade. Todo mundo sabe que você é apaixonado pela cidade. Isso aí foi o Wendel. Ó, vou te falar agora. Isso aí, só para responder isso que está falando. Onde eu vou no mundo, já fui em alguns lugares, eu falo da minha cidade e ai daquele que falar mal da minha cidade. A gente é igual a gente critica nosso irmão dentro de casa. Na rua, não. Na rua, não. Então, na minha cidade, ninguém fale, não. Desde que a gente fala Verdade. bem. Mas lá a gente só fala bem. Deixa eu explorar um pouquinho mais desses seus conhecimentos da área de mercadorias e cargas, porque eu tenho uma angústia, cara. Quando eu já tive a experiência de servir a nossa briosa Marinha do Brasil. Eu já cheguei em lugares que não tinha nada. E o porto lá em alta, né? Aí a gente tem tudo aqui e a gente vê esse porto parado uma grande parte do tempo. Você falou de preço. O que poderia ser feito para poder... não sei o termo que pode ser utilizado, porque eu não conheço os termos sobre a área, mas o que poderia fazer para dar um movimento naquela... Quando eu vejo 2 navios, eu fico feliz. Mas eu sei que podemos mais. O que precisa ser feito para fazer esse porto funcionar, ter 2, 3, 4 navios esperando, ter a dinâmica? 2 minutos, vou lhe responder isso. Simples. 2 minutos. Precisamos de calado. Calado é a profundidade, vou repetir. Qual a profundidade do mar naquele lugar? Cada ano que passa, os navios são cada vez maiores. Precisando de mais... a profundidade que está hoje só comporta sair navio com 30 a 40 mil toneladas de produto. O ideal é ele sair com 70 a 100 mil. Para sair com 70 a 100 mil, tem que ter calado de 12 metros. O Porto de Salvador foi aprofundado para 16. O nosso aqui pode ser aprofundado até 14. Mas 12 já atende. 12 você já vem lá da América do Sul, aqui, da Argentina, os países aqui da América do Sul, já pode trazer produto como era antigamente. No passado, nós tínhamos fila de navio.
O Porto de Ilhéus, pra você ter ideia, só para você ter ideia, quem gente tem que estar ouvindo que pode entender um pouco, um navio, desculpa, só para Carmelita, eu não posso continuar falando, se você está aí, eu tenho que falar de você. Obrigado, minha querida. Aí Tá é. prestigiando a Nossa gente. professora querida também, que eu amo tanto. Eu paro tudo para falar com ela, senão eu tomo bronca depois, estão puxando de orelha. Aí tem Márcia Sodré, minha querida Márcia, saudade de você, tantos anos. Também está com a gente aí, da família Sodré, da nossa feijoada. Show de bola. Sodré. Show de bola. O Flávio, a Claudinha. Então, eu estava falando do calado. Então, simples assim, simples. Temos que aprofundar o calado do Porto de Ilhéus para 12 ou 14 metros. Lá tem um estaqueamento. Estaqueamento é ali onde o navio encosta. Como o navio como o porto é um aterro ao mar, né? Você vai aterrando jogando pedra, fica assim, uma espécie de pirâmide. Aí você bate uma laje e faz um estaqueamento para que o navio encoste e não bata nas pedras que está embaixo. Que é uma saia. Quando você vai jogando pedra no fundo do mar, vai fazendo isso. Então, ali já está estaqueado. O presidente Lula, à época, já estaqueou, já protegeu o porto para 16 metros. São 16 metros. Ô, professora, nós que agradecemos, professora. Nós que agradecemos. A sua presença nos honra muito. Beijo no coração. Com certeza. Então, já está feita uma obra que custou, na época, em torno de 20 milhões de reais. Já podemos aprofundar o calado para 14 metros. Mais 12, que não é barato. Uma obra dessa vai variar entre você aprofundar o calado e você fazer o sistema viário. Precisa melhorar o sistema viário. Abrir novas vias para acesso de carga. Vai custar algo em torno de 200 milhões de reais. Marilene Lapa, beijo para você. Então, é algo... De novo, dentro de cargas, quando eu lembro quando eu era criança, assim, que eu via aqueles contêineres, né? Aquela coisa maravilhosa. A gente recebe pouco contêineres em si. É mais o quê? Como é que dá o nome? A granel? Como é que dá o nome disso? Você tem carga a granel. O que é carga a granel? Que é a soja, por exemplo. Não vem ensacado, não vem em caixa. A granel são grãos, cargas em grãos. Soja, milho, algodão, tem outros, feijão até que vem em saco. Cacau é carga em sacas. A saca de 60 quilos, né? Ele não vem a granel, não vem em grãos. Cacau é assim. Então, aí você perguntou, por que não vem container? Rafa Moreira entrou aí, ó. Um beijo no coração, viu, Rafa? Amém. Bem-vindo, amigo. Não vem container porque o Porto de Ilhéus é viável essa pista para... O Porto de Ilhéus não recebe navio de container porque o porto não tem profundidade, não tem calado. O navio tem que vir de lá do sul do Brasil e chegar em Ilhéus, completar a carga com novos containers e ir embora para Salvador e outros portos. Sim. Em Ilhéus, nós temos container. As indústrias de cacau de Ilhéus, as indústrias de cacau, que aqui não tem indústria de chocolate, tem indústrias processadoras de cacau. Ela faz licor, manteiga e torta. Elas exportam, mandam container, vem container de Salvador e exporta pelo Porto de Salvador. Por que exporta pelo Porto de Salvador? Porque não tem rota de navio para Ilhéus. Por que não tem rota de navio para Ilhéus? Porque o porto é baixinho, o navio vem carregado, não consegue entrar em Ilhéus. O navio passa direto, vai para Salvador. Então, nós precisamos primeiro aprofundar o calado, e as indústrias de Ilhéus, como sempre fizeram a vida toda, vão exportar pelo Porto de Ilhéus. Entendeu? Entendi. Aí, no caso, não é só Ilhéus que iria ser beneficiado se tivesse esse melhoramento que você diz aí, né? As indústrias da região em si seriam beneficiadas, não é isso? As indústrias podem me corrigir, deve ter alguém me ouvindo aí da indústria. O levantamento que eu fiz à época, eles gastavam 38 milhões de reais por ano de frete. Jefferson, só de frete de Ilhéus para Salvador. Mesmo? 38 milhões de reais. Se você botar 5 anos, dá mais ou menos o investimento que é necessário para fazer um porto moderno, um calado de 14 metros. Então, o que o governo pode fazer? Uma parceria com a indústria privada. Vocês fazem e eu compenso ao longo do tempo, descontando, você não pagando o transporte, sabe? Assim, mais ou menos assim? Sim, Precisa o gestor começar a estudar, criar ideias e trazer iniciativa privada, está cheio de dinheiro para fazer os investimentos necessários, porque eles precisam disso. Eles, para se tornarem competitivos, eles precisam ter um equipamento aqui do lado deles que faça esse trabalho, que é um trabalho de logística, entendeu? É uma parceria, é um conjunto, um complementando o outro. Eu estava vendo esses dias sobre os recursos que vinham para Ilhéus, né? Do orçamento da União, do município. E um dado que me chamou a atenção.
um valor lá bem irrisório de exportação. Por que isso? Uma cidade com porto com um valor irrisório isso era o dinheiro que estava entrando no município. Eu, sinceramente, não sei. Esse assunto eu não vi, eu não sei te falar. Eu não sei qual era o destino desse dinheiro. Mas, assim, o Porto de Ilhéus, ele é vinculado ao Ministério do Transporte, Ministério dos Portos. Então, o Sim, Porto de Ilhéus, o que precisa ser feito é a Codeba. O Porto de Ilhéus está vinculado, está subordinado ao Porto de Salvador, o Porto a Codeba. A Codeba são 3 portos. Então, a sim, diretoria da Codeba, a presidência da Codeba fica em Salvador. Você sabe, ali no Porto de sim, Salvador. Ilhéus é subordinado. O que precisa é a Codeba elaborar um projeto para o Porto de Ilhéus. E o projeto inclui sistema viário, que é acesso ao porto. Por exemplo, nesse projeto, aquelas casas que ficam ali no Exército, ali, a sede do Exército, aquelas casas beira-rio ali, todas teriam que sair. Inclusive o Yacht Clube. Teriam que sair ali para fazer a nova via portuária, que vai sim, sentido a Barra de Itaípe, sentido ao novo porto. Esse sistema vai custar algo em torno de 150 a 180 milhões de reais, que é o novo sistema viário do Porto de Ilhéus atual. Então, você ligando o Porto Sul ao Porto de Ilhéus, sistema viário, custaria isso. Talvez tivesse que construir uma nova ponte entre a Praia do Marciano e o São Domingos, construir uma nova ponte, né? Para você ligar, você ligaria toda a 001, não é isso? A 001, sim. e a 001 hoje, ali vai acabar ali, mais ou menos ali pelo porto, então você ligaria 001 todo até Salvador. Até Salvador. Então, tem muita coisa, tem muita coisa. O que precisa é o seguinte, a região precisa voltar a ter o glamour, precisa voltar a produzir, precisa ter liderança. Nós não temos a região hoje aqui em Ilhéus e Itabuna, nós não temos um deputado federal, um deputado estadual eleito por Ilhéus e Itabuna. Não existe É isso. lamentável. Nós temos 122 mil votos em Ilhéus, 155 mil votos em Itabuna. Nós temos quase 400 mil votos em Ilhéus e Itabuna. Não tem um deputado estadual federal. Como que a gente pode estar reivindicando com os políticos se a gente não tem representante lá na Câmara Deputada, na Câmara Federal? Então, as pessoas precisam se conscientizar isso, de que é assim que funciona. A iniciativa privada executa, faz. Mas quem faz os projetos macro, quem faz os projetos de longo prazo é o governo, é dinheiro do contribuinte. Por isso nós temos que ter representantes que tenham envolvimento com a região, que pense com Ilhéus, pense com Itabuna. Porque Ilhéus, como falou nesse instante nosso amigo, o Wendel, e tudo que acontece em Ilhéus e Itabuna reflete em toda a região. Nós somos a motriz. Ilhéus e Itabuna é a motriz da região. Nosso amigo Scarpita falou na instante aí algo que é interessante. O impacto do Porto Sul na nossa região, aqui em Ilhéus, vai impactar em toda a região. Agora, eu queria voltar a perguntar mais um pouquinho sobre o Porto do Malhado. O Porto do Malhado, quem define esses preços? Porque eu vejo muita gente falando de ser alto, ser custo caro. O senhor mesmo falou na instante aí sobre os valores. Quem define esses valores? Codeba Salvador. A Codeba Salvador. A Codeba Salvador. E aí o que acontece? Como a Codeba Salvador decide, não tem interesse. Quem leva vantagem é o Porto de Salvador, onde eles estão lá. Tem o terminal de Cotegipe, PTC, é um porto privado, PTC, de um grupo lá do Ceará, que fabrica biscoito, que eu esqueci o nome do grupo agora. Então eles definem os nossos valores. Eles que definem. Aí tem o PTC lá do lado, que é um porto moderno, eu conheci, eu já entrei, conheço o dono, porto moderno, que tirou de Ilhéus as cargas de soja do Porto de Ilhéus. E o Porto Salvador tirou de Ilhéus as cargas de milho. Então, precisamos ter aqui em Ilhéus, Associação Comercial de Ilhéus, CDL, Prefeitura, outros órgãos, tem que se unir ao gestor de Ilhéus para pressionar o gestor de Ilhéus a criar uma tabela subsidiada para que os produtores aqui locais, as empresas locais, utilizem o porto aqui com competitividade, igual o pessoal lá de Salvador usa o Porto de Salvador, entendeu? Porque isso é até constrangedor isso aí. É constrangedor. Os caras botam os preços lá em cima justamente para desviar as cargas da nossa região e eles serem beneficiados. Enquanto a gente aqui vira míngua. E é mais constrangedor que a gente não vê o seu clamor às entidades de classe, comércio, indústrias,
os comerciários, os grandes que seriam os beneficiados, nada, digamos, não se une. É incrível isso. Você sabe, ô Jefferson, vocês que estão me ouvindo aí, eu acho que vocês vão concordar com o que eu vou dizer. E eu vi muito isso nesse longo tempo. Eu já fui diretor da Codeba, fui presidente da Associação Comercial durante 4 anos, fui presidente da SUDIC, então, órgãos públicos que eu dirigi, além de ter minha empresa, que tem 30 anos na minha empresa, já trabalhei também muito nacional. Mas veja bem, é que tem muita gente, Jefferson, que fala muito e faz nada, porque tem solução para tudo, mas na prática não faz absolutamente nada. As redes sociais são extremamente importantes porque deu voz ao povo, mas também deu voz a uns idiotas. Tem muitos idiotas que ficam usando as redes sociais porque não tem feedback, né? Ele fala e não vai para o confronto. Para saber se o que ele está falando tem fundamento, tem subsídio. É porque ele leu em algum lugar, ele ouviu alguém falar e solta o veneno, o ácido dele para chamar a atenção, mas ele não quer se aprofundar o assunto e ver se aquilo ali é utopia, se na prática realmente dá para funcionar. E mais importante, Gerson, de onde vem o dinheiro? Porque tem solução para tudo. Tem solução para tudo. O cofre do governo tem fundo, tem lastro. E quem dá o dinheiro para o governo é o contribuinte, somos nós. Somos nós. Portanto, seria ideal, seria correto, seria salutar, seria justo se nós disséssemos onde seria usado o dinheiro. Aí fica meia dúzia de idiota fazendo comentários imbecis, dizendo o que deve ser feito, mas ele não sabe de onde vem o dinheiro. Não sabe quais são as prioridades, quem mais precisam. Aquele dinheiro está sendo aplicado, vai trazer retorno, porque a população, o povo é investidor. O povo está investindo que é qualidade de vida do serviço prestado para ele. Não é para investir pela iniciativa privada, não. A iniciativa privada que faça o seu investimento, porque ele tem um lucro. O lucro do povo é o benefício social. Portanto, o dinheiro que o povo contribui com seus impostos, ele quer ver serviço. Então, o Porto de Ilhéus, por exemplo, que é um porto público, se o governo não tem dinheiro para investir no porto público, que faça a privatização, a concessão. O que não pode é estar lá, como você falou, do jeito que está, usando 33% da capacidade. Porque qualquer porto do mundo, para ele se tornar viável, ele tem que ter 66% de sua capacidade alcançada em utilidade. 66%. O de Ilhéus tem 33%. É um porto ocioso, um porto caro para o contribuinte. Então, ele precisa ter o quê? Investimento na infraestrutura e buscar novas cargas. O que você falou tem nexo, porque a gente passa por ali, pela Avenida Litorânea Norte, e olha para lá e vê vazio a maior parte do tempo do ano, né? E os recursos que os navios que atracam lá pagam a Codeba que fica em Salvador. Então eles não têm interesse de verdade que tenha movimento aqui por questões até óbvias. Esse assunto que você está falando aqui é até chocante, porque uma sociedade como a nossa permite isso acontecer durante anos. Porque os caras estão literalmente deixando o nosso principal equipamento de transporte totalmente ser ocioso de propósito. E o que podemos fazer para poder brigar, além de convocar as pessoas? Você veja que isso interessa alguém, né? Quando você vê um equipamento caríssimo, que toda cidade do mundo gostaria de ter, ociosa, meio que abandonada, interessa alguém, algum grupo. Interessa algum grupo. Eu já tive brigas monstras, não vou falar aqui ao vivo, porque isso fica registrado. Sim. Eu não vou falar, não vou criar essa polêmica. Mas quando eu estava no Porto, tive brigas, Geraldo Simões é minha testemunha, e os diretores da época também, tive brigas, as brigas terríveis no Porto, eu defendendo o meu Porto, minha cidade. E quando eu defendo Ilhéus, eu defendo o Porto de Ilhéus, eu defendo toda a região cacaueira. E foram brigas terríveis, porque não tinha sentido ter um equipamento desse, que é o maior investimento da história de Ilhéus, é o Porto, a construção do Porto, sendo que depreciado, sem investimento. Interessa alguém vender barato para algum grupo, não funcionar, está beneficiando outro. Então, por exemplo, você, que provavelmente será um cara muito bem votado, como você como pré-candidato a vereador em Ilhéus, você vai exercer esse papel na Câmara de Vereadores. Esse é um assunto que você pode defender na Câmara de Vereadores de Ilhéus. Eu atento ao nosso presidente César Porto para que se monte uma comissão na Câmara de Vereadores de Ilhéus, com vereadores que tenha conhecimento da área, para fazer uma
um debate público sobre a ociosidade atual do Porto de Ilhéus e sobre a sua necessidade de modernização, de investimento e o futuro do Porto de Ilhéus. O futuro de Ilhéus e região depende da reestruturação do Porto de Ilhéus, amigo. Não, e assim, é uma coisa tão chocante, eu falo chocante, porque o que faz uma cidade se desenvolver, de fato, o que faz uma cidade crescer, as indústrias, o comércio, e aí através das rodovias, trazendo a mercadoria, um aeroporto e um porto, e nós temos um porto fantástico, né? Nós temos um aeroporto e a gente literalmente impedido de crescer porque setores da capital não têm interesse. E aí, o pior ainda, no meu ponto de vista, é alguns setores da nossa sociedade de Ilhéus e região, que não é só Ilhéus, permite isso, que é mais doloroso ainda. É mais doloroso. Um exemplo que você está falando aí, parabéns, você está dizendo aí. Um exemplo seguinte: o nosso aeroporto em Ilhéus não é alfandegado. Para quem não sabe, o que é alfandegado? As cargas que chegam de fora, as nossas empresas de informática que eram instaladas aqui, muitas foram embora, porque o Porto de Ilhéus não é alfandegado. O que é alfandegado? Não pode se pagar aqui em Ilhéus, retirar mercadoria que vem do exterior, tem que desembarcar em Salvador, nacionalizar. O que é nacionalizar? É pagar os impostos de importação Salvador, em Salvador. E aí a empresa tem que desembarcar em Salvador e reembarcar para Ilhéus, pagar de novo o frete, impostos, seguros, para trazer para Ilhéus, porque o aeroporto de Ilhéus, até hoje, o aeroporto não é alfandegado. E aí o porto não, lógico que o porto é alfandegado. Não sei se você lembra, uma época o porto ajudou as indústrias de informática. O pessoal está me dizendo aqui, ó, o Porto de Salvador, M. Dias Branco, lá de Salvador, o Porto M. Dias Branco, é o Porto Terminal de Cotegipe. Então, o Porto de Ilhéus ajudou uma época, estocando as mercadorias do pessoal de informática e dando 15 dias de prazo sem cobrar nada. Para o pessoal, aí sim, aí fazia todo o desembaraço aduaneiro, a Receita Federal era feito tudo no Porto de Ilhéus. Mas o aeroporto... Doutor Zé Carlos fez uma pergunta aí. Qual foi a pergunta? Por que o recuo de carga não é feito pela Codeba de Ilhéus? Porque o recuo. Porque o recuo, ele botou recuo, deve ser recuo. Ele botou aqui recuo, mas deve ser recuo, não pode ser feito por Ilhéus aqui, pela Codeba Ilhéus. Ô Zé, pergunta de novo aí, Zé, para a gente entender. Agora, deixa eu te falar, eu queria agradecer aí a Mara, a mãe de meus filhos aí, Mara Bonfim, está em Salvador. Um abraço, dona Mara. O Augusto Pinheiro, Cleidson, Nerivaldo. Tem uma turma boa aí, você está de parabéns, viu? O pessoal quer te ouvir, viu? A galera boa aí. Eu agradeço a todos. Eu até peço perdão. Vou pedir perdão a vocês, que eu tenho o costume de citar a galera, mas é porque a gente tem que aproveitar essa potência que é Newton. Então, eu não estou evitando parar ele na hora que ele está fazendo a construção da ideia dele, para a gente ouvir ele. Então, quero agradecer a todo mundo. Me perdoe que hoje eu estou falhando em não estar citando todo mundo, mas é porque Newton Cruz é uma potência que a gente tem que estar sugando o máximo dele, viu? Vejo o coração de todos vocês. Eu vou te ajudando. Agora, eu quero pedir desculpa às pessoas que parece que eu estou acelerado, viu? Não tomei café, não. A 1000 por hora. É porque eu sei que o tempo... Mas, ó, o doutor fez de novo. Porto de Ilhéus foi construído por um conterrâneo campista. Aí, ó, tá vendo? Doutor, é a relíquia. Assim, eu entendi agora. Ó, deixa eu te falar uma coisa para vocês aí. Eu estou acelerado porque eu tenho tanta coisa para falar. E eu tenho capacidade de síntese, eu sei, mas é que é o seguinte, é que a gente tem que esclarecer para as pessoas as coisas. Aí eu fico meio acelerado, peço desculpa a vocês, e se tiver muito acelerado, vocês falam que eu vou mais devagar, low profile aqui, e diminuo um pouco a velocidade. Ô Zé Carlos, o Porto de Ilhéus não tem autonomia. O Porto de Ilhéus é uma coordenação. Toda a direção, toda a administração, toda a operacionalidade do Porto de Ilhéus é feita por Salvador. Ilhéus cumpre normas, regras de Salvador. Então, por isso que o Porto de Salvador é que define os preços da tabela que se cobra em Ilhéus, assim como o Porto de Aratu. A gestão, a principal, a presidência é no Porto de Salvador. Então, Ilhéus está subordinado, é por isso. Pode falar. Deixa eu falar um pouquinho, pedir um pouquinho para você falar sobre o transporte de pessoas. Porque a live já tem 50 minutos. Se não vai terminar, a gente não vai falar. E eu queria explorar mais, né? Porque é uma coisa que é extremamente importante para um desenvolvimento da nossa Sul Bahia.
a região sul-Bahia seria muito mais desenvolvida, teria mais condições e estruturas de ter indústria, de ter empresas aqui. Você que é um empresário sabe disso. Se tivéssemos um porto com estrutura mínimas, né, respeitado, não tivesse sido sabotado durante anos, durante décadas, por setores da nossa política, lamentavelmente. Mas eu vou falar uma coisa para você. Queria que você... Entrou o nosso amigo Alisson aí, um forte abraço, querido. Obrigado, Eu queria que Alisson. você falasse uma notícia que me deixou triste, tem poucos dias. A MSC cancelou Ilhéus da rota dela e levou para Maceió. Isso vai ser um prejuízo para o comércio, para a sociedade como um todo. Um abraço, querido Alisson. Eu queria que você falasse da importância do transporte de passageiro via turismo, porque está linkado uma coisa a outra, né? Do Porto do Malhado. No passado, vinha gente de Salvador para Ilhéus pelo Porto. Por que não se tem essa linha como antigamente? Então, veja bem, primeiro eu queria dar os parabéns ao amigo Alisson Gonçalves, do PSB. Alisson, isso é fera. É um aliado nosso histórico. Sou fã de como ele conduz lá, junto com o Lídice da Mata, o partido, com agora aqui em Ilhéus Bebeto, nosso companheiro Bebeto. Doutor André também chegou aí, ó. Um abraço, doutor. Camila está me dizendo aqui, Camila Anjo está me dizendo aqui, o marido dela trabalha no Porto, quem define os preços é a ANTAC. ANTAC, viu, Zé Carlos? Então tá aí a resposta de Camila. Obrigado, Camila, pela ajuda. Agradeço seu marido aí pela ajuda. Então, a Agência Nacional de Transporte Aquaviário? Aquaviário, Então, assim, a gente não tá acabando o nosso tempo. Isso, Então, eu sei que senão, uma hora fecha. Eu já vou... Senão a gente vai ter que voltar amanhã de novo. Eu vou concluir, já vou me despedir do povo. Então, à época, nós fizemos alguns encontros aqui em Ilhéus para construção do terminal de passageiro em Ilhéus. Você sabe que Ilhéus não pode vender passagem de Ilhéus, nem passageiro desembarcar, ficar em Ilhéus, né? Desembarcar. Embarcar, desembarcar. Você pode desembarcar, fazer turismo e voltar para o navio. Você não pode concluir a viagem em Ilhéus e nem pode partir de Ilhéus. Por quê? Porque a gente não tem ainda o terminal de passageiro e não está credenciado, porque senão a gente cobraria uma tarifa junto nessa passagem para manter esse terminal. Agora, nós precisamos manter o terminal. A questão, Danilo, é que o sistema funciona de outubro, como eu falei, outubro, novembro, até abril, maio. E o resto do ano, faz o quê com esse equipamento? Os funcionários estão lá dentro. Então, precisa se criar uma estrutura. E eu sou contra que seja feita pelo povo, que seja feito com dinheiro público. Eu acho que tem que fazer uma licitação. As empresas que vêm aqui, que ganham milhões, essas empresas são bilionárias, essas empresas. Ilhéus recebe, o Brasil recebe por ano quase 500 mil de passageiros de navios. Ilhéus já recebeu 90 mil passageiros de turismo. Ilhéus já recebeu. O ano passado foi mais de 70 mil passageiros, com mais 14 mil tripulantes. Então já tivemos 44 mil paradas de navios aqui. Então, eu acho que tem dinheiro nesse movimento todo monstruoso. Cada passageiro gasta em média R$ 500 em Ilhéus. É importante para Ilhéus. Não só porque ele desce e fica, porque ele vai conhecer a cidade, conhecer... Quero agradecer a Alisson pelas palavras aí, viu? Muito querido. Muito obrigado. Oi. Alisson aí mandando ver aí, dizendo que você é fera aí, ó. Esse debate que Newton faz, Alisson, é fundamental que outros setores da sociedade também ouça, participe e Ilhéus só tem a ganhar. Por isso que eu fiz questão hoje de explorar Newton em um tema, parece que até ficamos no monólogo, mas de propósito, para poder ver como o potencial de Newton é, né? Mas continue, Newton, pode falar. Obrigado. É um grande instrumento de desenvolvimento para a região, não é para Ilhéus, não é para a região toda. Então, nós precisamos, assim, na minha opinião, faz uma licitação, a iniciativa privada ganha e vai explorar por 25, 30, 50 anos, não interessa. Como é Salvador. Salvador, o governo construiu e licitou, e o indivíduo que ganhou teve que pagar lá para devolver o dinheiro para o... A dona Camila falou aí, ó, um negócio. Ela falou que para poder acontecer embarque e desembarque de passageiro em Ilhéus é necessário ter o scanner, uma infraestrutura, ter revista de passageiro de modo menos invasivo. Pronto. Interessante. O que é que eu te falei? Então precisa de quê? É interessante, mas é interessante que a gente possa debater esse assunto para trazer essa possibilidade. Pronto. Mas aí a licitação... Lá em Salvador é um exemplo. Nós temos lá em Salvador, Ceará fez um lindo, fantástico. Salvador é uma monstruosidade do Ceará. É uma referência mundial. É um cartão postal. Aqui Ilhéus, em Salvador também. Agora Ilhéus podemos fazer. Agora eu sou contra. Ó, para a gente concluir.
tá faltando só 4 minutos. Falta 4 minutos. 4 minutos. Nós temos que construir um terminal de passageiro em Ilhéus, moderno, ali na Via Soares Lopes, na entrada do porto, ali próximo ao porto, onde é a concha acústica. Tirar aquela concha acústica, tem que sair dali, pelo amor de Deus. Tem que sair dali a concha acústica. Criar uma área ali de lazer, uma área de receptivo para os passageiros, para se acomodar, com os táxis ali aguardando, tratando bem os taxistas, o pessoal das vans, tem que ser muito bem tratado, porque eles colaboram para isso. E essas pessoas que vêm para Ilhéus, conhecem Ilhéus e voltam depois para Ilhéus. Voltam depois e fica mais tempo. Daí a importância de atender bem esse povo, tá dando atenção para eles e mostrando a nossa história. Então, Jefferson, eu vou concluir para você poder falar. Eu queria agradecer. Não, pode falar que eu estou aprendendo, estou no aula aqui. Eu sou meio burro, não posso falar nada não, deixa você falar. Eu sou seu convidado. Gente, meu filho Bruno, tá aí Bruno, tá aí novamente tá aqui o Adeilton. Muito obrigado a todos vocês por ter tá agora aí. Foi uma audiência fantástica, maravilhosa. E desculpe porque eu estou acelerado. Eu devia estar mais tranquilo, porque é um assunto que eu Nada, tem muita energia, você tem muita coisa, muito conhecimento, meu irmão. Tem que soltar para fora, solte para nós. Precisa ter oportunidade, as pessoas, nós precisamos se unir, nós precisamos fazermos grupos que efetivamente façam bem para a cidade. Não é ficar comentando pelas esquinas, nas praças públicas, fazendo picuinha. Porque a Ponte Linda ficou um bueiro lá aberto. Para com isso, 70 milhões de gastou lá. O bueiro, vai lá, você e fecha essa porra desse bueiro lá. Fala pro prefeito que feche. Vamos falar da Ponte Linda, um porto lindo desse, Porto Clean, que o mundo admira. Então nós precisamos potencializar, valorizar tudo que nós temos de bom. E obrigado a todos vocês. Picolé deu uma provocada boa, viu? Eu gostei, viu? O que ele falou aí? Olha aí. Ele disse que na próxima live ele fala sobre turismo. Que beleza. Eu agora vou ficar na fila, viu, Nilton? Bote lá na fila. Quando você liberar uma agenda, eu quero pra gente falar de turismo. Quero te agradecer. Eu tenho um parceiro que é meu companheiro, meu amigo, que eu gosto muito, que organiza tudo isso, chama Danilo. Você tem o telefone dele. Maria. Ele fera. Junto com a coordenação do meu presidente do partido, Ednei Mendonça, e junto com a Grande professor Ednei. Alisson Mendonça também está junto, o Rui Carvalho. Tem muita gente aí que está ajudando a gente. Carmelita Mendonça, Marilene Lapa, Ednei. Tem um monte de gente que está com a gente aí. Então, galera boa. Professor Josué também, né? Josué é top. Josué é minha referência. Meu xará. Viu? Então, mas antes... Olha, Catita entrou. Um abraço, Catita. Vou fazer uma pergunta final aqui, dentro dos chamado receptivos, né? Que chama, né? Esse nome mesmo. Os turistas chegam, aí o cara chega ali, o turista vem de fora, às vezes vem até de outro país. Poderia melhorar o chamado receptivo? Na hora, dentro do porto. Dentro do porto pode melhorar, limpando o porto, como a gente faz. Quem faz isso somos nós. A gente limpa ali o Tracadouro, tem as baianas que estão de parabéns, pessoal de turismo, pessoal da luta lá, como é o nome? Da capoeira, que fica fazendo a apresentação, tem uma bandinha que toca. Isso a pessoa adora, mas isso é pouco. O pessoal quer chegar, ser recebido no local, ter pessoas para orientar, para falar quais são os pontos que devem visitar, distribuir, atender. Médico, tem que ter médico lá de plantão, se for necessário. Então, olha, é um receptivo mesmo sério para que atenda bem o turista. Isso é importante. Tá chegando, falta 30 segundos quase. Lene falou que é muito importante falar do turismo, porque para vender o porto precisa dos navios, do turista. É verdade, está certo, viu, Lene? Nilton, eu quero te agradecer por todo o carinho. Quero agradecer a todos vocês que nos acompanhou nessa 1 hora aí. Foi fantástico, foi maravilhoso. Muito obrigado, viu, querido? Amém. Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração. Amém. Obrigado.